Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para o nosso Consciência Cristã Podcast. Você vai estar acompanhando esse podcast que é gravado, mas ele vai ser lançado ao vivo. Nós estaremos hoje falando aqui sobre esse livro aqui maravilhoso. Um livro que vai nos fazer pensar sobre aquela famosa frase que você já deve ter ouvido. Mas o Estado não é laico? Você já deve ter ouvido essa frase. O que significa isso? A gente vai analisar o sujeito e o predicado dessa frase. E para isso vamos estar conversando aqui com o Tiago e o Jean, doutor Tiago, doutor Jean, que foram os escritores desse livro aqui. E vamos então entender um pouco sobre isso. Então pensa o seguinte, esse podcast ele é como se fosse um material extra para esse livro. Quando você for fazer a leitura desse livro aqui, você ter ouvido esse podcast, você vai dizer, agora eu consigo perceber além do horizonte. Né? Então, o objetivo realmente é falar sobre esse tema, que é um tema que ano passado, pelo menos nas últimas eleições, foi muito trabalhado e a mídia trabalhou e tal, e às vezes a repetição de uma palavra acaba fazendo com que essa palavra perca o seu significado. A gente sabe que isso é uma estratégia também ideológica. Então a gente vai tentar reaver esses conceitos, né, de uma maneira mais técnica, né? São dois especialistas na área do direito religioso, e aí você vai então poder se informar bem sobre esse assunto. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Jean. Tiago. Muito obrigado, Lázaro, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast da Consciência Cristã e que a gente possa, de alguma forma, aí, somar para que derrubamos aí, de uma vez por todas, o mantra do Estado laico e também outros mantras, né, que cada dia mais conceitos tentam ser ressignificados. Então, vamos contribuir com o pensamento. É uma alegria, Lázaro, estar contigo aqui, estar com todo mundo que nos assiste aqui no Consciência Cristã Podcast. Parabéns pela iniciativa. É mais uma iniciativa da Consciência Cristã para o aumento da consciência, né? Para a expansão realmente da consciência à luz da revelação das Escrituras e o que ela também gera de impactos na ética social, na ética política, em todos os outros ambientes de influência da vida em sociedade. Né? E nós falamos em laicidade do Estado, é importantíssimo, tanto pela herança que nós temos no Brasil, quanto pelo próprio legado que a laicidade e de caráter colaborativo, ela repousa, né, do ponto de vista da história civilizacional, no legado do cristianismo, né, da cultura judaico-cristã, e o quanto que isso é um fator de promoção do desenvolvimento de uma sociedade, da geração de resolução pacífica de conflitos, porque as pessoas elas creem de forma diversa e elas exercitam as suas crenças de forma diversa, e é necessário que haja mecanismos de solução de conflitos pacíficos. Então, esse livro ele é uma contribuição para nós podermos entender o modelo brasileiro, posicionar ele no mundo, né? E ao mesmo tempo entregar que nós temos como Brasil uma contribuição a dar ao mundo a respeito de um bom relacionamento igreja e Estado. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Eu estou aqui diante de dois especialistas na área, né? Então eu vou apenas dar o pontapé e vocês é quem vão conduzindo. Vamos pensar, já que a gente vai pensar historicamente, filosoficamente e na prática a respeito do conceito de laicidade. Para a gente poder começar a entender o que é Estado laico. Então, Lázaro, essa tua pergunta ela pode ser respondida, como tu mesmo adiantaste, né? Sobre vários prismas. A gente pode tentar responder historicamente o que é Estado laico, filosoficamente, e também como a laicidade se dá na prática, né, que seria a razão prática. Vamos começar então pelo começo, vamos começar pelo aspecto histórico da laicidade.
E para a gente entender o aspecto histórico, pessoal, nós precisamos perceber, ou melhor, fugir de anacronismos, né? Então, nós precisamos olhar a época de acordo com aquela época, não com os olhos de hoje, tá? Então, para que a gente possa fazer isso, acho que o ponto de partida é entendermos que laicidade, que Estado laico, nada mais é do que o nome que se dá a um tipo de relação que o poder político... O que é poder político? Que o Estado, que aquela organização política se relaciona com o fenômeno religioso. E até a gente fala assim, bom, Estado se relaciona com a religião. Isso também é complicado, porque Estado é uma invenção moderna. E a religião não é uma invenção moderna. Então não, é impossível. É impossível. Se a gente tentar remeter ao início da história, pensando na ideia Estado, relacionamento com instituições religiosas, com o fenômeno religioso, a gente não vai conseguir. Então nós precisamos primeiro despir essa ideia de Estado e entender então a unidade política, aquelas pessoas reunidas e ali existe alguma forma de governo. Ou seja, o Estado provém da religião. Não. Mas só uma coisa que eu acho que é importante de largar, né? A gente estava até falando isso antes de começar a gravar, sobre o impacto das palavras. As palavras, elas têm sentidos, né? E elas têm sentidos diferentes, inclusive, dependendo da ciência que você está abordando, né? A gente fala em religião. Quando a gente fala em religião, do seu ponto de vista jurídico, a gente está querendo dizer um determinado tipo de coisa. Quando alguém ouve religião e está com o ouvido calibrado numa lente teológica, por exemplo, o cara vai pensar diferente. Sim. Se é um filósofo, se é um sociólogo, se é sei lá quem, as palavras têm esse sentido. Então o que o Thiago está dizendo é justamente isso. Assim, olha, se nós falarmos em relação Estado e religião e tentarmos voltar isso a mais de 200 anos, dá problema. Porque 200, 300... Porque a formação do conceito de Estado é um negócio recente. Que é o anacronismo. Que é isso que ele está falando. Então, assim, tem que ir lá e aprender a olhar com a lente daquela época. É isso que ele está falando aí, né? E se a gente vai para 300 anos atrás, nós conseguimos entender o que é Estado laico com os olhos de hoje até. Sim. Vamos olhar 300 anos atrás. Podemos olhar com as lentes de hoje. E por isso muita gente vai dizer que o Estado laico nasceu na Revolução Francesa, por exemplo. Então eu vou chegar lá. Mas então a gente consegue olhar com olhos de 300 anos. Mas o desafio que nós precisamos nos propor aqui, e não só nós, mas toda aquela pessoa que quer entender o que é Estado laico, quer entender o que é política, quer entender o que é religião, primeiro, vamos entender o que está acontecendo. Se a gente está falando de Estado laico, o que é Estado laico? É a relação do Estado com a igreja, hoje, pensando hoje. Sim, pensando hoje. Tá, mas a gente sabe que a igreja é uma invenção do século 0. Sim. Da plenitude dos tempos. Cristo fundou a igreja. Isso. Tá, e antes? Então, antes não existia relação Estado e igreja? Não existia, sob o ponto de vista de igreja. Sim. Então nós precisamos entender, a gente não está falando aqui... Da igreja institucional. A gente não está falando aqui da relação Estado, país soberano, Brasil, com a Igreja Batista. O que nós precisamos nos propor é entender a relação política de quem tem o poder, de quem tem mando com o fenômeno religioso. O que é o fenômeno religioso? Aquela relação que as pessoas têm com uma divindade. Sim. Tá? Bom, então aí nós conseguimos olhar para a história. A igreja está inserida nesse fenômeno. Está inserida nesse fenômeno. Mas esse fenômeno, a igreja não é a totalidade do fenômeno. É anterior a ela. Né? E de certa forma, em alguns momentos, a igreja foi esse fenômeno. Uhum. A igreja assambarcou esse fenômeno. Né? Então é a relação entre o Estado e o fenômeno religioso. Entre o poder político. Entre o poder de mando, o poder político e o fenômeno religioso. E o poder espiritual, religioso. Porque o Estado é uma invenção moderna. Mas isso é importante demais, essa conceituação, porque realmente é muito comum esse conflito. As pessoas... Qual é a relação entre igreja e Estado? As pessoas já pensam logo naquele grupo de pessoas... Mas é que isso aí é o seguinte... Você lembra do desenho do Fred Flintstone? Sim. Né? Como é que é a graça do desenho do Fred Flintstone? É você pegar as instituições da modernidade e jogar para a Idade da Pedra.
Como se naquela época tivesse a mesma mentalidade, Sim. a mesma cabeça, os mesmos conceitos. Para quem está nos assistindo, isso é o que foi nomeado aqui de anacronismo. Isso ou seja, aí. Você relacionar um elemento de um tempo com outro A família tempo. dinossauro, Não, né? a família dinossauro é isso claro, também. isso, é, né? e agora é legal de a gente também, inclusive, fazer uma notinha de rodapé, porque este é o fundamento da cultura do cancelamento hoje, por exemplo, com relação a textos do passado, figuras do passado, músicas do passado, né? Não, Agora eu tava chamar vendo- fulano de escravagista, esse cara era a favor da escravidão, então nós vamos cancelar ele. Eu vi agora a última aí que foi pegaram uma música de uma cantora de jazz famosíssima, que é a Ella Fitzgerald, né? Uhum. E ela tem uma música chamada Natural Woman, Mulher Natural, né? E aí a frase do refrão é You make me feel like a natural woman. Você me faz me sentir como uma mulher natural. E aí o movimento ativista de transgênero tá querendo cancelar a música, pedindo para que ela saia dos plataformas de streaming de música. Por quê? Porque, poxa, mulher natural. Então você olha com os olhos do zeitgeist de hoje, do espírito da época de agora, Quer conformar todo o passado e quer a hoje. conformar o passado a hoje. A derrubada de símbolo, de estátuas. Derrubar, É isso aí. É isso aí. E isso tem tudo a ver com a gente entender os conceitos das coisas. Por isso, quando a gente fala em Estado laico, tem muito mais do por que a isso palavra o- Estado. O primeiro traz, capítulo, se a gente olhar aqui, ó, e isso aqui foi um pedido que eu fiz para Vida Nova, que eu queria que tivesse bem separado, né? Então tem aqui, ó, né, tá bem separado, né? A história. A história. Isso. Entendeu? Então, por quê? Exatamente para a gente conseguir centralizar o objeto, lançar luzes sobre o objeto. E qual é o objeto? O objeto é... Livro de verdade é livro que para de pé. Para de viu? pé, Você diz que se um livro não para de pé, não é livreto. Então, assim, qual é o objeto da ideia de laicidade, de Estado laico? O objeto é relação do poder político, do poder de mando com o fenômeno religioso. Então, esse é o objeto do nosso estudo. Ótimo. Então vamos colocar É isso aí. a caixinha a assim, caixinha. essa frase e Tiago Jean embaixo. É isso aí, o objeto é esse. Então, quando tu perguntou o que é Estado laico, então peraí. O objeto do nosso podcast, relação entre instituições de mando com o fenômeno religioso. E a partir daí, a gente consegue construir esse conceito, chegar até o dia de hoje, e gente, aí nós conseguimos eliminar narrativas, eliminar fake news, né? Eu poderia muito bem responder para ti de bate-pronto, Estado laico é. Né? Sim. Mas aí, em qualquer mesa de conversa, inclusive no boteco, o Estado laico é. Aí a pessoa... Não, peraí, vê um outro ponto de vista, morreu o teu argumento. Cara, eu acho maravilhoso esses podcasts, porque assim, a quantidade de coisa que eu aprendo é impressionante. É bom demais, a gente aprende junto. E, por exemplo, esse conceito que vocês deram aqui explodiu minha cabeça, porque realmente eu esperava que você me desse um conceito aqui, o Estado laico é pá, e eu guardasse o conceito técnico. Uhum. Mas você me deu um conceito meio que narrativo, no sentido de que, um conceito realmente que me posiciona historicamente. Uhum. Realmente, de fato. Há 3 mil anos atrás. Ou há 5 mil anos. O que é isto? O que é há 5 mil anos, né? Faz sentido. E assim, gente, tem até eu vou fazer uma propaganda aqui da Brasil Paralelo, A Última Cruzada, acho que todo mundo já assistiu, se não assistiu, tu tá perdendo tempo. No início da Última Cruzada, bem no início ele fala assim, né? Tem o narrador, e ele diz que o homem precisa do seu aporte. Uhum. O animal, quando ele nasce, um leão, um cachorro, um gato, ele não precisa saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Ele não faz as perguntas existenciais, as perguntas do salto do ser. Né? Qual é o salto do ser? Da onde vim, para onde eu vou, quem eu sou. Né? Porque eu estou aqui. Porque estou aqui. Então, esse da onde eu vim, isso é fundamental. A primeira coisa que você faz quando você é criança, adolescente, entrando na idade da razão, é querer saber o que teu pai faz, o que teu avô fez, não é? Sim. Então, todo mundo fez essa pergunta. Uhum. Quem era meu avô? Quem são meus avós? Onde eles nasceram? O que eles faziam? Porque o ser humano tem essa necessidade de entender quem ele é a partir da sua ancestralidade. E assim como o exercício... Logicamente é porque a teologia nos diz, né, que nós somos seres narrativos, né? Então nós somos seres... Nosso Deus é um Deus narrativo, né? Sim. Então a gente precisa... nós somos reflexos do verbo, né? Isso, então, tipo assim, isso faz parte, e assim como a necessidade de a gente criar musculatura
através do exercício e da resistência e de caminhar e fazer e correr, esse exercício é um exercício de alma. A gente realmente precisa também construir esse arcabouço, né? Esses pré-requisitos, e a gente só faz isso montado nos ombros dos gigantes, Sim. né? Para que a gente possa então também pegar esse bastão que as gerações anteriores nos passaram e levar pelo período que nos está proposto até nós entregarmos para as próximas gerações. Isso traz um senso de responsabilidade comunitária. Todos nós somos responsáveis por administrar esses legados. Nós não descobrimos nada, né? A gente não inventou nada aqui. Na verdade, a gente só desocultou coisas que são autoevidentes, que são observáveis. Organizou o fenômeno de modo a se tornar perceptível. É isso. Né? Basicamente, um livro tem essa função. Né? Você desvela, você está na sua investigação particular por esse pedacinho da verdade, né? E você desvela isso, organiza, concatena um pensamento, e você só faz isso através desse exercício de ir lá atrás e observar o que aconteceu, né? Confiar nos registros de gerações anteriores e confrontando isso com a realidade que você tem diante de si, e a partir disso desenvolver o pensamento. Pensar e assim, é legal pra gente que é público cristão e que maneja a Bíblia, e especialmente quem maneja a Bíblia há muito tempo, que nós estamos muito familiarizados com uma porção de história da antiga Mesopotâmia, nós estamos familiarizados com o mundo greco-romano, egípcio, né? Com os sumérios, as primeiras civilizações, que é onde realmente a coisa nasceu. Não é à toa que os registros históricos mais antigos, eles datam dessas civilizações e eles casam com a narrativa bíblica, porque, afinal de contas, é a realidade, né? Então, a partir do momento em que você faz essa investigação e você para pensar em Estado... Por que Estado laico deveria ser uma coisa completamente moderna e dissociada, e que tem que ser, se ela tem que ser moderna, tem que ser Revolução Francesa, e se tem que ser Revolução Francesa, tem que ser antirreligiosa. E isso é uma narrativa tão grande que, inclusive, Estado laico e Revolução Francesa também não tem nada a ver, né? Isso a gente vai desvelar mas é um processo depois. Que muita gente pensa, né? Mas então, a genealogia bíblica, ela tá ali, não é à toa, né? Sim. Às vezes parece chato, né? Filho de quem? Filho de não sei quem, que nasceu, que gerou não sei quem e tal. Você vai pregar isso positivamente, aí você começa a ler, meu Deus, uma narrativa, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou pregar uma genealogia, né? Essa é uma das dúvidas da maioria dos pregadores. E eu, se eu fosse pregar sobre genealogia, eu ia demonstrar a importância da história. Sim. Né? Então vamos entrar no nosso assunto aqui. Bom, já conseguimos entender que Estado laico é um conceito moderno, mas que a relação poder político e poder religioso não é. Né? E aí poder político, pessoal, vamos tentar entender poder político como uma estrutura politicamente, o que é politicamente organizada? É uma estrutura de pessoas que moram em um local, né? Aquela região tem um líder, né? E eles têm coisas em comum, né? Tem uma cultura. Então essas coisas em comum é uma cultura, tá? Bom, então ali nós temos uma unidade política. Por que é uma unidade? Porque é um povo organizado com um líder ou com vários líderes que tem uma cultura própria. Jacques Maritain começa falando sobre uma comunidade política, né? Que se une em torno desses elementos. Vai ter uma forma de falar parecida, vai ter um conjunto de valores semelhantes, vai ter uma etiqueta social parecida. Lugares que eles compartilham. Isso é influenciado também pelo ambiente geográfico onde eles estão, pelo clima, por um monte de situações, né? E essa comunidade política, ela vai aos poucos amadurecendo e ela vai criando mecanismos, ela vai criando formas de organização que são cada vez mais complexas, porque esse grupo vai crescendo. Até chegar hoje, até chegar à sociedade política, né? Ou o corpo político, que é isso que o Thiago está falando. Que daí você vai chegar numa estrutura de, bom, quem exerce o poder, por que um manda e mil obedecem? Né? Você passa a ter regras que ordenam o comportamento desse... Mas o que eu quero aqui, Jean, não é... Eu não quero entrar na política, né? Então vamos pensar a unidade política como
é aquele grupo de pessoas. Vamos pensar só na unidade. Sim. Né? Se a gente for. Aí vai ser outro podcast, né? Vamos pensar só na unidade política, que é um grupo de pessoas que tem um líder e pronto. Tá? Certo. Bom, então a gente começa no início, e o início eram as sociedades tribais. Tá? Então nós tínhamos uma sociedade tribal. Porque se a gente for pro teu lado, a gente vai tirar a sociedade tribal disso, entendeu, Jean? Do que tu tava... Não, tudo né? bem. Eu só tô querendo mais uma nota de rodapé aqui pra gente poder entender como é que é. Porque também, de novo, as pessoas pensam em política, elas pensam que as coisas vieram do nada hoje. As pessoas pensam política, ou pensam no PT, ou no PSDB, ou no PMDB. Exatamente. Isso. Ou então pensam no Estado brasileiro. Exato. Então, não é isso, gente. Tentando- Não é isso. Tentando né? trazer, então, aí fica aí a recomendação de um clássico de Jacques Maritain, que é O Homem e o Estado. O Homem e o Importantíssima Estado. pessoa lembrar disso aí. Muito bom. Então, assim, beleza. Unidade política. Pessoas reunidas com um líder. Ok. Tribos contam nisso. Sociedade tribal lá. Que foi assim que o mundo começou. Né? Né? Então, quando a gente vai pensar no início do mundo, a gente vai pensar em Adão e Eva, Caim e Abel. Não era a República Federativa do Éden. E quando eles foram expulsos do Éden, eram sociedades tribais. Isso. Tá? Então, nós tínhamos sociedades coletoras, sociedades caçadoras, que eram sociedades, né, que eram grupos, que eram tribos, que uns coletavam, os outros caçavam. E o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a relação com a divindade. Sim. Então, o poder político, né, o poder de mando, o poder civil e religião era uma coisa só. Sim. Então não existia A leitura de mundo era uma leitura totalmente religiosa. Totalmente Sim. religiosa. As relações eram religiosas. Até porque o descolamento, aí falando teologicamente, mas o descolamento entre a essência unida de terra e céu, né, que aconteceu na ruptura da queda do Éden, né, ela foi um processo também gradativo de separação, não foi um abismo que simplesmente acabou. Cara, né? Isso é interessante, porque então, e aí tem o fit com o que o Jean está falando, né, que é exatamente uma ideia de sacralidade. Uhum. Então, como essa separação estava acontecendo... O mundo começou ele começou santo. Ele começou Sagrado. sacro. Ele começou né? santo. Então, E ele, com a queda, ele permaneceu com elementos de sacralidade. inclusive é interessante... E aí aqui começou um fenômeno da secularização. Da secularização. Na paralela começou Exatamente. isso. É. Então, e é interessante, Na cidade dos e aqui homens. dando outra nota de rodapé, né? E aí começa... A gente tem até que cuidar com essa nota de rodapé, que senão a nota de rodapé vira o livro. A gente vai... Mas a ideia é essa, gente. Você pega ali. Notas e rodapé. Mas aqui mais a nota de rodapé. A única coisa que Deus santifica no início, por vontade dele... O Lázaro falou que era para ser um bate-papo. É o tempo. Um monte de nota de né? rodapé no bate-papo. Então a gente vai lá. Qual é o terceiro mandamento? Né? O terceiro mandamento é guarda o dia de descanso. Sim. Porque ele é santo. Uhum. Então Deus voluntariamente, ele santifica. Depois ele vai santificar o povo e o lugar porque o povo se desviou e sabe? Então, mas agora, quando ele santifica, que é uma ação direta dele, não que as outras não sejam, mas as outras foram em razão de algo. Sim. Né? Então Deus santifica o tempo. O tempo. Né? E santifica o tempo antes da queda. Sim. Né? Por quê? Porque ele descansa. Exato. Né? Então ele vai descansar no sétimo dia. Né? Então ele vai santificar o templo. E aí depois, então, acontece tudo que a gente já sabe, não vamos entrar aqui. Mas quando eles são expulsos do paraíso, então essa questão da sacralidade do tempo que é sagrado começa a se afastar até chegar no momento, em Êxodo 20, que ele tem que colocar isso, Deus tem que colocar isso como um mandamento. Sim. Como uma lei. Uhum. Não, é legal pensar sobre isso, que a primeira cidade que se tem notícia na Bíblia, ela é fundada por Caim. Isso, exatamente. Né? Ou ele seja, faz a própria lei, né? Ele diz, cria a foi exato. feito assim, Isso. comigo vai ser feito assim. O casamento ele- era assim, agora o casamento vai ser assim. Exatamente. Então, esse processo de organização, né, o caos vira a regra, né, depois da queda, né? Então, mesmo quando você organiza a cidade, se essa cidade está organizada de acordo com a própria vontade, Não está organizado de acordo com a lei divina. com a lei divina, Isso a gente vai ver também. Isso é legal. é caos. Mas, bom, então tá. Então, no começo, tudo era sacro. Então, o ato de arar a terra, o ato de caçar, Sim. tudo isso era sacro. Então, era muito difícil a gente falar de relação
vamos falar com as palavras de hoje, igreja e Estado, lá atrás, ou seja, relação poder político e poder religioso, porque não existia essa distinção. Ou seja, instituição A com instituição Não B. existia. Era a mesma Isso. coisa. Era uma Era a confusão. mesma. Existia, era a fusão. Até tem uma coisa um exemplo bem bacana, né? Que eu dou, que é o seguinte. Eu até já dei aqui na Consciência Cristã, nas nossas aulas, né? É o seguinte. Veja lá esses filmes de Vikings e tal, né? O cara comete uma bobagem e é preso e chega perante o rei, perante o imperador e tal, e ele sabe que ele não tem provas, que ele vai perder a cabeça, né? Ele vai perder a cabeça. Então o que ele faz? Ele pede um julgamento por combate. São os juízos de Deus, né? O que é o julgamento por combate? O julgamento por combate é porque o rei, nele está o civil e o religioso, o profano e o sacro. Então esse binômio profano-sacro se reveste na pessoa do rei. O faraó, ele é o mediador das forças cósmicas com o povo. O faraó, ele não é Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o cara que faz a mediação disso. Sim. Entendeu? É porque assim, a sociedade vai se organizando e ela começa a dizer o seguinte: olha, existe poder, existe autoridade em nosso meio. Esse poder, essa autoridade centralizada nessa pessoa só pode ser divina. Não é? Sim, Por quê? porque era natural. leitura Porque era natural nas sociedades primitivas a conexão com o transcendente. Era natural, era algo do mindset, da mentalidade estabelecida de que os fenômenos que são além da minha compreensão, eles são ordenados. Ou seja, né? o poder é sempre divino. Sim, o poder é sempre, isso é muito interessante, o poder é sempre divino. A soberania sempre é divina, o poder sempre é divino. E quando os primeiros povos, e aqui sempre tira os hebreus da jogada, tá? Tira os hebreus, Isso. esquece dos hebreus. Então os primeiros povos, eles pensam assim, a gente está no meio do caos. Com caos, a gente não consegue crescer, não consegue nada, a gente precisa de ordem. Sim. Mas o que é ordem? Então eles olham para quê? Para o céu, para as estrelas, para a lua, para o sol, para o agir dos astros. Porque eles percebem que existe uma ordem. Uma ordem. Dia, noite, estações do ano, que tem determinada estação que é frio, determinada que é calor, determinada que nasce, que cultiva. Então os primeiros povos entenderam isso. E quando eles olham para o céu, para as estrelas, ou seja, eles olham para o cosmos, eles entendem que os céus, né, o firmamento, é composto de divindades, né? E se no firmamento existe ordem, nós precisamos reproduzir essa ordem do firmamento na nossa cidade. Então a reprodução da ordem no povo egípcio, no povo sumério, no povo persa, no povo mesopotâmico é um reflexo do firmamento. Sim. E o líder, qual é o papel do faraó? Qual é o papel do rei? É conseguir ordenar a partir do cosmos. E tanto é verdade que, por exemplo, quando você vê aquelas situações envolvendo Abraão, quando Abraão está nas suas peregrinações e ele vai parar lá no Egito, ou ele vai parar naquela outra terra em que ele acaba deixando a esposa ir para o harém do rei, e o rei é avisado em sonho de que se ele tocar na mulher do profeta, o povo vai ser dizimado. Imediatamente, pessoal, o cara recolhe o trem, né? Num ambiente em que se o rei tudo pode, né? Ele também pode dar vazão aos seus apetites, né? Da maneira que ele quiser. Então ele toma mulher idosa e bonita, ele toma para ele, mas ele tem esse senso de responsabilidade porque ele é o mediador entre, né? Ele é o proxy, ele é o mediador entre os deuses, né? E o povo dele, né? E aí é interessante notar isso. Ao mesmo tempo em que essas sociedades primitivas, tribais e essas civilizações iniciais, elas estão se organizando dessa maneira, Deus está agindo ao chamar esse homem de dentro da cultura mesopotâmica, tira ele de Ur, estabelece a sua família, né? Vai dando regras diferentes, eles vão desde o início se relacionando de uma maneira diferente com
com Deus, natureza, ser humano e a sociedade, né? E essa família vai peregrinando, é uma sociedade nômade, né? De pastores, Sim. né? Que é disparado a função mais desprezível entre todas as funções, né? Justamente porque ela é dependente de ficar buscando pasto, buscando, Sim. né? Não tem como se fixar, não tem como estruturar. As suas instituições, elas são, por conta disso, também volantes, elas têm que ser práticas, né? E a partir desse processo é que vai surgindo ao longo do tempo, vai se amoldando uma nova forma de ver o mundo e de atuar no mundo, que é como vai acontecer quando os hebreus eclodem, né? Sim. Como não mais como um clã, como uma família apenas de um pai com 12 filhos, mas que eles eclodem a partir do momento em que eles saem do Egito e eles saem do cativeiro de 400 anos, e que aí eles vão ter um treinamento de 40 anos no deserto para eles saírem da condição de povo que se identificava por língua, por religião, né, e até por laços de parentesco, mas que era essencialmente um povo sem uma identidade de cultura própria, para eles poderem se transformar num berço civilizacional. E aí, voltando lá para a questão da ordem, né? Das primeiras civilizações. Então, o mediador, o rei, o imperador, ele precisa promover a ordem. Promove a ordem a partir da ordem cósmica, né? E a população, as pessoas reconhecem isso. Então, quando o cara vai lá na frente do imperador e perde um julgamento por combate, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sei que pelas provas, por aquilo que é material, pela evidência, eu não consigo a minha absolvição. Eu estou perdido, né? Então eu peço um julgamento por combate, porque o rei, ele é o mediador das forças cósmicas. Ele é o mediador das divindades. E num julgamento por combate, mesmo que eu seja o mais fraco, eu vou vencer esse combate porque as divindades vão atuar. Porque as divindades sabem, ou a divindade sabe que eu estou certo, que eu sou inocente. Sim. Então ele vai atuar no combate para que eu consiga vencer essa luta. A gente vê isso bem claro em Game of Thrones, por exemplo. Né? Em Game of Thrones acontece esses julgamentos por combate e o mocinho vence sempre, mesmo ele sendo bem mais fraco. Né? Por quê? Exatamente por essa ideia da divindade interceder, porque quando as leis civis, o que é a lei civil? A lei civil é aquilo que o imperador interpretou das forças cósmicas como ordem. Mas quando isso falha, aí a força cósmica age diretamente. Ou seja, a força cósmica está julgando aquele imperador que inclusive na história bíblica, de novo, você tem isso nas próprias batalhas dos povos entre si, eram essencialmente batalhas entre deuses, né? E isso antes da promoção, né, da ordem, né? Antes da promoção. Mas aí chega lá você depois. Vê o exemplo de Balaão, por exemplo, que ele é chamado para abençoar de modo que o povo de Israel seja derrotado, né? Então, ou seja, olha, vai lá, amaldiçoa, né? para que eu possa vencer aquela batalha. Então veja, tu ainda não tem uma distinção. Uhum. Está amalgamado essa questão espiritual, de divindades, com o civil, com o que está escrito, com o que nós sabemos. Existe um amálgama. O que é civil, né? Civilizado, né? Então, quando é que isso começa a ser desvelado? Né? Quando é que começa a existir uma distinção? Olha, o que é lei escrita, né? E o que é Deus agindo, e o que é espiritual, o que é poder religioso, o que é poder divino. Aí a gente vai chegar em Israel, né? Isso começa a acontecer quando o próprio Deus, e aí é interessante porque ele é a fonte de toda a ordem, né? Quando o próprio Deus, que realmente não são as forças cósmicas, não são as estrelas, é Deus o promotor da ordem, ele entrega a ordem, que são as leis sinaíticas, em Êxodo 20 para Moisés. E quando a primeira civilização que tem uma ordem estabelecida realmente por Deus começa a prosperar, e aí a gente vê isso ali 1.300 anos antes de Cristo, que é Josué entrando em Canaã. Então nós temos ali um período muito longo em que não existia um líder, não existia um rei, não existia um imperador, mas existia a ordem. Qual era a ordem? A lei divina.
e aquela sociedade ali, ela está, sob a perspectiva daquelas outras, aquela sociedade está julgando aquelas outras por meio daquelas guerras em que Josué vai vencendo, Uhum. e aquela Exatamente. sociedade sem rei Não, e você vai vê, julgando as outras e com você rei. vê, e são sociedade, e geralmente não, sempre, que ele pode usar o sempre, nessas guerras, o povo hebreu sempre está em menor número, com Uhum. menos armas, Exatamente. né? E vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Então, ali nós temos democracia, porque os líderes dos clãs são eleitos, escolhem entre si líderes de 100, líderes de 300, líderes de 1000. Não era só tirem sorte, Não. peçam base- entre peçam ourinho, É, tumim. E escolham com base na moral e Isso. no Isso. espírito que esse cara tem. Então de obediência, avalie, olhe os candidatos. É uma eleição. É uma eleição, é uma eleição. escolha de quem é melhor, né? Tá, e como é que as pessoas têm que agir? A partir da lei que eu entreguei. Da lei moral, da lei judicial, da lei cerimonial, né? Então nós temos rule of law, né? E depois, quando nós temos, ou seja, nós temos regras, né? Previamente estabelecidas e que funcionam. E você vê que isso era tão, assim, antinatural à mentalidade da época, que Moisés não se deu conta disso, a não ser quando Jetro veio lá falar com ele e falar assim, meu filho, o negócio é o seguinte, você vai se arrebentar desse jeito, você precisa dividir esse poder, determinando alçadas de decisão e dividindo o povo entre pessoas que consigam julgar a causa deles. Você tu vira o Supremo aqui, tu é o... E nós estamos falando isso 1500, 1600 anos 1500 anos antes de Cristo, pelo menos. Uhum. Né? E aí, bom, depois, 1000 anos antes de Cristo, nós temos então os reinos de Israel, né? Saul, Davi, Salomão, etc. E esses reis, eles se submetiam à lei. Sim. Que era completamente escrita. fora. Aí você tinha um poder, você tinha um rei que exercia um poder civil, mas você tinha um sacerdote a quem o rei... Você tinha um recorria. equilíbrio de poderes. Você Existia- tinha o poder civil, você tinha o poder judiciário, Uhum. Sim. e você tinha o poder legislativo. Como? O poder civil, o poder de governo era o poder do rei. O poder legislativo vinha diretamente de Deus, porque Deus que entregou a lei, então Deus é o legislador. O sacerdote, sumo sacerdote. Deus é o legislador por meio de Moisés, não. É a lei já estabelecida. E ao, Moisés é o mesmo, e ao legislador. mesmo tempo, o rei tinha os anciãos das tribos que continuavam Que exercendo. aconselhavam, e tu tem o poder judicial, de certa forma, aí sim pelo sacerdote. Porque e os profetas. Sim. Né? Então tu tem o sacerdote. Então fazendo não um anacronismo, uma comparação, né? Você tem a Constituição Federal, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, Sim. a Constituição Federal. Que Você tem o é a lei, presidente, que é a lei, né? Êxodo 20 em diante. Ali é a Constituição Federal. Aí você tem o presidente, que seria o rei, né? E você tem o Supremo Tribunal Federal, que seria o sacerdote. E aí você tem... Interpretando interpretando a lei, A né? A quem, inclusive, o próprio rei estava sujeito. Sim. Olha, Pois olha Natan e Davi. Era isso que eu ia dizer. O sacerdote aqui faz até mais o sacerdote faz um papel de legislativo, porque ele interpreta a lei, ele mostra a lei, e o profeta faz um papel judicial, né? Porque o profeta é aquele, por exemplo, o presidente ele vai ser julgado por quem? Pelo Supremo, Uhum. né? Sim. No equilíbrio de poderes, né? No freio e contrapeso. Quem é que exercia o freio do rei? Era o profeta. Era o profeta. Uhum. Exato. Né? Então tu tem um sistema de Tem Natan. freios e contrapesos. Né? Natan, E isso isso é muito sensacional, porque isso é completamente estranho a toda a circunvizinhança dos povos vizinhos a Tudo. Israel. É um Tu- mecanismo né? muito à À frente. Muito tu à tem um frente. sistema de freios, tu tem um sistema de contrapeso, tu tem um sistema de poderes, que isso vai ser teorizado no Estado moderno. E ao Isso mesmo vai ser tempo, teorizado a partir do século XVI. e ao mesmo tempo você veja, ele nasce com esse sistema de freios e contrapesos, né, da figura do rei pastor, mas Samuel é claro quando ele vai dizer para o povo rebelde que queria um rei igual ao rei dos outros povos, e dizendo, olha, vocês vão ter um rei igual ao dos outros povos. Por quê?
Porque o coração humano, ele é corrupto e o poder tende a corromper. Não, e ele faz até algumas advertências. Ele diz assim, olha, esse rei vai tomar as propriedades de vocês, esse rei vai tal. E a gente vê quando Israel vai avançando ali no livro de reis, né? Você vai vendo ali o declínio, ou seja, reis absolutistas, Não, e isso reis acontece. totalitários. Você vai ver, quando é que... Vamos pensar no reinado de Israel, né? O reinado que realmente está funcionando, que está ok, com problemas, claro, mas que está unificado. Saul, Davi, Salomão, aí chega Roboão. Qual é o primeiro ato de Roboão? Eu vou expropriar todo mundo, cobrar imposto e eu sou rei. Meu pai surrou vocês com vara, eu vou vir de chicote. O reino se divide. O reino se divide. Né? Sim. E ali acaba a teocracia hebraica. Acaba. Eles vão pro cativeiro e ficam presos. Né? E vão ser soltos por quem? Vão ser soltos por um profano. Por um persa, né? Por um persa, que é Ciro II. Isso. Né? Então, o rolo de Ciro, que é o primeiro documento histórico que nós temos de liberdade religiosa... Deus pega um rei ímpio pra dizer assim, ó, vou mostrar pra vocês quem é que reina de verdade, sou eu. E isso lá no ano 520 e poucos, entendeu? Então, olha como é bacana a gente entender que existe uma construção de distinção entre os poderes, mas que, na verdade, tudo emana de Deus. E é aí, nesse momento que Israel já passou por tudo isso, que está começando a eclodir na Grécia uma visão a respeito de uma dicotomia entre o sagrado e o secular, que necessariamente nem todas as questões da cidade deveriam ser decididas pelos deuses, mas que de repente nós teríamos em nós a possibilidade talvez um pensamento filosófico, uma reflexão. Mas veja como isso é bacana, porque assim, o povo hebreu é solto do cativeiro em 520 e poucos, tá? Antes de Cristo. 527. 1500. Não, solto do cativeiro. Do babilônico. 520 e poucos, tá? Então, Platão é mais ou menos 450, 400 antes de Cristo. Sim. 100 anos depois que Israel já passou por tudo, que já ficou bem claro como é que se estabelece a ordem, a distinção dos poderes. E vamos lá. Cara, 100 anos depois que Grécia... E vamos extrapolar, né, Tchê? Vai saber, né? Porque a Grécia conquista essa região ali depois... E o quanto da influência que já existiu por ali? Daniel foi ministro de reis. A gente lê a República, e eu recomendo a República de Platão. Muitas vezes tu olha aquilo ali e diz assim, não, esse cara foi inspirado por Deus. Sócrates Tanto é que fala, né? Quando tu lê a República, fica até meio esquisito, sabe? Mas por quê? Porque que alguns teólogos chamam de semente do Espírito. Né? Então Deus está preparando o mundo para a plenitude dos tempos. Isso. E a filosofia grega, ela faz parte desse preparo para a plenitude dos tempos. Né? Então, assim, Deus usou o Império Romano, Deus usou Alexandre o Grande e a filosofia grega, Deus usou os judeus para acontecer a plenitude dos tempos. É a moral judaica, a filosofia grega e a lei romana. Isso é a civilização ocidental. Então, o Filho de Deus veio nesse momento. E isso é muito interessante, né? Dá outro podcast aqui falando só de como aconteceu a plenitude dos tempos. Mas voltando aqui, então tu vê na Grécia Antiga, com Platão, com Sócrates, Platão e Aristóteles, essa necessidade de distinguir os poderes. Não é separar, porque separar é dar uma ideia de que eles não se conversam, mas de distinguir. Tanto é que... estabelecer limites. É que Sócrates morre porque os novos ensinamentos para os jovens era exatamente essa necessidade de, olha, quando a gente vai para a guerra, a gente não precisa consultar os éforos. Nós temos que entender se a gente tem mais armas. O arconte da cidade, ele não tem assim, não é toda a situação que ele vai ser o mediador. O arconte, ele é o nosso presidente, o nosso prefeito, e ele tem que decidir, mas ele tem que decidir com base na razão. Não lá procurar os éforos para saber se vai, se não vai e tal. Então isso tudo vem em Apologia a Fédon, isso tudo vem na República. Então começa uma distinção ali. Mas aí você tem um confronto entre razão e fé.
Você passa a ter um conflito. Fé não, eu acredito que fenômeno religioso e um pouco da percepção da matéria. Vamos usar a mística, fatos né? e dados, né? Uhum. Vamos usar fatos e dados do que a gente ficar esperando milagres. Isso, é por aí. E então tu tá começando a ter uma distinção. E essa distinção, ela fica clara, digamos assim, com Júlio César, que é o primeiro imperador romano, né? Que é o que a história chama de imperador sem trono. Né? Porque é em Júlio César que nós temos a transição da República Romana para o Império Romano. O Júlio César, ele era o procônsul, né, de Roma, ele era o líder de Roma, ao mesmo tempo que ele era o sumo sacerdote de Júpiter. Né? Ele era o subsacerdote, ele era o sumo sacerdote da religião profana romana. Ele era o Pontifex né? Maximus. Ele é o Pontífice Máximo, né? Ele era o sumo sacerdote. Que era aquilo que Deus advertia a Israel, e Saul foi advertido disso, né? Porque tomou uma decisão religiosa de fazer um sacrifício que Deus disse não é para fazer. Né? Ou seja, ele Não, ou seja, ele assumiu, Saul assumiu o poder É Jeroboão que... e o poder religioso. Ele disse, não, eu tomo Jeroboão que estabeleceu as 10 tribos de Israel, o governo a partir de depois que chegou a Samaria, e que daí falou assim, agora o pessoal vai lá para Jerusalém para adorar no templo, e aí vão ir pro partido de Roboão. Então vamos estabelecer a adoração aqui. Aí foi para Tel-Dan e constituiu lá altares, e aí também estrepou tudo e acabou com a lei por causa disso, né? Então a história mostra a necessidade... Para vocês verem que falar em Estado laico é Bíblia do início ao fim. Isso é... e tu vê essa necessidade, então, histórica da distinção. Vai se construindo a distinção. E aí nós temos ali na plenitude dos tempos Jesus dizendo, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, a distinção não era uma tentativa de destruir a religião ou de destruir o Estado. Na verdade, era a tentativa de dizer assim, olha, a gente precisa criar mecanismos que protejam tanto a religião quanto o Estado. Tanto a religião quanto o Estado. Porque se o cara chegar e disser, eu sou a religião e eu sou o Estado, vocês estão fritos. Pera e laranja. Agora também se chegar um cara e disser, religião pra lá, Estado pra cá, e muro no meio. Muro no meio você vai ter problema. E aí a gente chega então vamos entrar no Império Romano, vamos entrar nas grandes perseguições. O nascimento da igreja. Nos 3 primeiros séculos, até chegar no 5º século, o Gelásio I, na famosa carta do Ossante, né? Papa Gelásio I vai dizer o seguinte, olha, existe uma distinção. Essa distinção tem que ser respeitada. Uma coisa é a espada, né? A outra coisa é o evangelho. Então, duos sunt, né? São 2 espadas, são 2 caminhos. Tem que estar distinto. E aí nós temos a criação da jurisdição eclesiástica e da jurisdição civil. Né? Pensando sempre que Deus está acima de tudo. Então, quando nós temos ali o final da antiguidade, né? Que a gente chama de baixa antiguidade, e o início da Idade Média, o início do medievo ali com Santo Agostinho, século V, né, com a queda do Império Romano, do Ocidente. Então nós temos o início do medievo, e aí todo um período de 1000 anos, né, da queda do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente, nós temos 1000 anos de estudos de como funcionava a relação da igreja institucional, que daí a igreja encarna o poder religioso, né? Então, como funciona o poder religioso representado pela Igreja Católica com o poder político representado pelo poder dos reis. Sim. E do grande rei da época, que era Carlos Magno, pai da Europa. Né? E aí de toda a sua dinastia. Como é que funciona essa relação? Então nós temos uma discussão aí de 1000 anos que passa por Carlos Magno, passa pelos visigodos, passa pelo reino de Otão, passa pelos otomanos. Né? Sempre nessa tensão, até a gente chegar na Reforma Protestante. Né? E aí vai passar por Tomás de Aquino, né? E aí vem muito interessante os aportes da escolástica, os aportes da separação razão e fé, que tu falaste antes. Né? Então tudo isso é o cimento que constrói a ideia do relacionamento entre poder político e poder religioso. E a gente não vai conseguir entrar aqui porque é muito... Mas que divide a sociedade em uma estratificação de 3 níveis. Né? Ela coloca... Ela gera os que oram, os que lutam e os que trabalham. Isso é o medievo, né? Né? Essa é a ideia
É bem a ideia do medievo, né? E, bom, enfim, aí nós chegamos lá na Reforma Protestante. Gente, aí nós temos Guilherme de Ockham, nós temos... tem muita gente aqui, né, Jean? Tem uns proto-reformadores. Não dá pra falar, porque senão a gente vai ficar até 5 da tarde. Mas é só legal de entender uma coisa, assim, ó. A cristandade, que é esse milênio em que a religião cristã assumiu o protagonismo da cultura e acabou, então, como assumiu a cultura, também assume a educação e também assume o poder, eles andam juntos, né? Aí você teve, ao mesmo tempo, que você não teve uma confusão como na antiguidade, mas houve uma sobreposição de um poder sobre o outro. De um poder sobre o outro. Essa é a batalha dos 1000 anos. Né? Então, assim, peraí, mas a coisa não era distinta? É distinta, mas se é Deus que manda, eu sou representante, então eu mando em ti. É distinta, pero não mútil. Né? Mas até essa questão, e aqui, gente, é uma coisa que a gente precisa, é uma outra narrativa que existe, né? Eu quero dar uma dica aqui, leiam Doiver, né? Estado de soberania é interessante. É legal. Mas assim, ó, mas não só Doiverd, tá? Porque também ele dá uma... Mas assim, ó, o que você vê bem de forma... Dawson, é interessante ler, Christoph Dawson, né? Eric Feiglin, mas enfim. Então nós temos aqui essa tentativa de um poder sobre o outro, e existe uma narrativa construída, fake news, que a igreja mandava nos reinos. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Nesse 1000 anos... a maioria do tempo é os reis mandando a igreja. Tá? Ou fazendo o possível para estar acima da igreja. Até matando, né, líderes e tudo mais. Colocando papa, tirando papa. Quem tinha arma tinha o controle. Então, tem algum período na história ali, especialmente com o Papa Inocêncio III, com Bonifácio VIII, né? E Bonifácio VIII com a briga com Filipe o Belo, ali, século XIV. E aí tem um declínio da Igreja Católica, tem a Igreja Católica no segundo que chamam de segundo cativeiro, né? Que o Papa é preso, e aí tem 3 papas no mundo, ali, século XIV e tal. Aí é um período tenso para a Igreja mesmo, né? Para a Igreja Católica. Tanto é que esse período tenso da Igreja Católica, de certa forma, também prepara a reforma. Sim. Porque você vive um século XIV sem papa. Né? Por que sem papa? Porque tinha 3 papas. Sim. Então, se tem 3 papas, na verdade não tem papa nenhum. Exatamente. Quem é? Né? E isso só vai se resolver... E olha só que interessante. É incrível estudar a história. Qual é o papa que resolve a parada? O nome dele? Martim. Papa Martinho. Papa Martinho. Século XIV, vai para 1450. Tá? Será que tem algum prenúncio de Martim Lutero logo depois? E é interessante que a diluição de um papa para 3 papas é exatamente a vitória do Estado sobre a igreja. Ou seja, exatamente. por movimentações políticas, o que foi que ele fez? Ele diluiu o poder religioso. Isso aí. Então você vai ver lá ainda. Aí, bom, tudo bem. Isso é 1303, 1306, né? Com Filipe o Belo. E lá em 1450 e alguma coisa, o Papa Martim, então, consegue resolver e digamos assim, pôr ordem na casinha romana de novo. Né? Pelo menos uma ordem no sentido ali de poder, né? Mas logo depois vem Savonarola, né? Lá em Florença, que são os Alexandre VI depois. Que são os pré-reformadores, né? Tu vê Savonarola, o Alexandre VI Borgia, que mata Savonarola, né? E aí logo depois nós temos Martim Lutero. E aí, gente... E Leão X que tenta daí ser um papa guerreiro, né? E aí nós temos, cara, 1516. 1516, gente. Um ano antes de Wittenberg. Nós temos eu não sei agora qual que é o número do Concílio de Latrão, mas nós temos um Concílio de Latrão dizendo o seguinte: olha, não há salvação fora da Igreja Católica, reforçando o que Papa Inocêncio, o que Papa Bonifácio III disse na Una Sanctum. Nulla salus extra ecclesia. Então o Bonifácio VIII, Una Sancta, o que a Una Sancta diz? Não há salvação fora da Igreja Católica, isso é 1297, se eu não me engano. Não há salvação fora da Igreja Católica e o poder religioso do Papa está acima do rei. Isso estoura
toda a crise. Ou seja, a igreja chega e diz assim, bota o Eu mando, bota o pé na mando. porta. Eu mando e você... É. Ó, e Ela- outra, e se ela- tu não é católico romano, tu tá no inferno. Ela O poder tenta... religioso sobrepõe o... E aí, por que o Bonifácio VIII diz isso? O Bonifácio VIII diz isso porque, Felipe, eu vou te excomungar e tu vai pro inferno. Porque não há salvação fora da igreja. E aí o Felipe diz assim, não, eu vou te depor, vou por outro papa e o papa vai dizer que eu sou crente. Que se ele excomungar, ele perde o trono. Porque, Perde afinal o de- trono. Então tá, ok. Não. Acontece tudo o que A acontece. política em sua forma... Em 1516, o Concílio de Latrão, cara, o que ele faz? Ele ratifica a Una Sancta. Dizer, nós mandamos. Um ano depois, Wittenberg, a Reforma Protestante. E é o grande ponto de inflexão da Igreja Católica. Aí chega assim e faz, peraí, vocês estão E aí os primeiro foco... Isso. Deixa eu voltar Não, pra e os mim. príncipes da Alemanha protestam, né? E aí, desculpa, meus amigos católicos, mas aí não é Lutero. Não, lá atrás, Bonifácio VIII deu pé na porta. Uhum. Aqui o próprio Deus deu pé na porta. Usando Martim Lutero. É. Porque é reconhecido por todos que a Senhora, reforma Vamos lá, protestante... vamos trazer isso aqui de novo. Vamos puxar isso aqui de volta. Uhum. É, exatamente. É isso aí. Exatamente. Eu vou dizer A lei- novamente. É, a lei tá novamente. aqui, é. Tá aqui. Lembre do Sinai, É, Monte Sinai. perfeito. Não, e outra, a lei tá aqui e ao mesmo tempo é o seguinte, ó. Nós chegamos à plenitude dos tempos para entender que o poder era distinto. Então nós não podemos mais perder isso, porque E- agora tem uma plenitude dos tempos E é escatológica tão no meio. interessante, Jean, é tão interessante que isso vai acontecer e pouca gente fala disso. Um ano depois do Concílio de Latrão, Uhum. que reafirma o poder que levou a Igreja Católica pro seu cativeiro babilônico. Entendeu? Sim. Então isso acontece um ano depois e na Dieta de Worms, 4 anos depois, quando o Sacro Imperador Romano Germânico, o cara, chamado Carlos V. Carlos V. Por que é o cara? Porque ele sucede Carlos Magno, pai da Europa, velho. Carlos Magno foi o maior rei que existiu. Entendeu? Desde Jesus Cristo, o maior rei que existiu na história foi Carlos Magno. Não é qualquer rei. E Carlos V sucede esse cara, então veja o poder que ele está investido. Ele é o sucessor de Carlos Magno. Ele chama Martim Lutero, um monge, professor, e diz, bota dentro na cara do nariz de Martim Lutero e diz, abjura. Revoco. Veja como esse pé na porta foi forte. Porque se fosse esse professor lá colocou essas 95 teses, por que o imperador sacro romano germânico ia chamar o cara? Num ato solene público. E o que o Lutero diz? Eu não posso e não devo ir contra a palavra de Deus. Eu sou cativo da minha consciência. Né? Ou seja, eu me submeti à palavra, vocês também devem se submeter. Então, não vou dizer que vocês devem submeter. Ele diz o seguinte, eu me submeto à palavra e eu sou cativo à minha consciência. Ou seja, ao que eu entendo disso. Se você cativa a sua consciência, ok, mas deixa eu ser cativo da minha. Sim, Então a sim, ideia que nós temos aqui é de liberdade. Liberdade, Mesmo. exato. Entendeu? Tá isso. Então assim, se tu tá achando que eu tô errado, tá ok, é a sua consciência. Mas eu tô achando que eu tô certo, é a minha consciência. Então, larga do meu pé. É isso que o Martim Lutero vai falar, de certa forma. E aqui nós inauguramos a ideia de liberdade de consciência e aí da separação. De Estado, a separação. E aqui nós começamos a pensar em Estado laico. E separação igreja-estado mesmo. Porque ali nós já temos uma ideia, a partir de Portugal, de Estado soberano, de Estado, né? Porque deixa de ser aquela coisa pequena de unidade política para ser um Estado, para ser um grande povo, com uma Constituição, com um documento. Um aparelhão burocrático. Né? Com um aparelho burocrático. O que é Estado, gente? Estado é o seguinte, é um povo com uma mesma cultura, com uma mesma língua, com um aparelho burocrático e com uma Constituição. É. E isso a gente vê em Portugal. Isso. Cara, isso é tão legal que o primeiro Estado moderno é Portugal. Só que esse povo tem consciência. E essa consciência, ela é norteada pelo fenômeno religioso. Exatamente. E aí você tem o quê? Um povo que constitui um Estado, mas que possui uma consciência que está cativa a um fenômeno religioso. E aí o Estado diz, olha, eu quero dominação sobre a consciência das pessoas.
mas eu só consigo isso se eu tirar a liberdade religiosa dessas pessoas. E aí nasce um outro fenômeno, bem nesse momento, que chama-se cuius regius eius religions. O que é isso? De acordo com a religião do rei, do príncipe, é a religião do povo. Porque é exatamente isso que você disse. Então esse povo aqui é luterano. O príncipe era luterano. Porque o príncipe é luterano. Então se você tem uma consciência católica, tudo bem, procura outro reino. Procura um príncipe que é católico. Então nasce aqui uma ideia de Estado confessional. Ou seja, o Estado confessa. Você pode ter liberdade no sentido de procurar outro Estado. Mas aqui você tem que confessar a religião do Estado. Não é que você tem. Você confessa o luteranismo? Confesso. Então teu lugar é aqui na Finlândia. Tá tudo certo. Não, eu confesso o catolicismo. Então vai pra Itália. Não é? Ah, não, mas eu sou calvinista, mas eu acho que você tá errado. Que a gente pode confessar o que a gente quiser. Pra onde é que você vai? Você vai pra Genebra. E aí em Genebra tem uma outra coisa interessante, que não é Lutero que traz isso. Porque Lutero, a ideia de Lutero pensar o Estado cristão, essa ideia de consciência, ele não desenvolve isso de uma forma clara, que fica aparecendo essa ideia de cuius regius eius religios. Né? Então é Calvino que vai mostrar, não, peraí. Nós temos que ter um magistrado que tenha uma ideia cristã, que beba da fonte cristã, da fonte da lei sinaítica, mas as pessoas podem ter liberdade de consciência. Entendeu? Por isso que Genebra era o lugar que as pessoas se encontravam, né? De ideias distintas, de ideias diferentes, até certo ponto, né? Porque você vai ver também Servetus acabando sendo morto lá. Né? Mas veja, tudo aqui está em ebulição, está sendo construído. Isso aí, Lázaro, é só o primeiro capítulo do livro, tá? Só para deixar claro. Bem, é o seguinte, então, aqui nós temos então um poder do Estado, né? O poder do Estado organizado, o poder da espada, né? Do exercício sobre a sociedade, da organização da sociedade, do exercício da lei sobre a sociedade, e você tem um poder religioso, que é um poder que lida muito com a consciência dessas pessoas que fazem parte desse Estado. E aí, todo o pensamento, então, pelo que a gente observa aqui de tudo que vocês disseram, é que sempre existiu uma disputa da soberania do poder um sobre o outro. Ou seja, o que nós temos historicamente no mundo inteiro, desde o Éden, é a disputa entre o poder secular, o poder do uso da espada, material, científico, da dominação, versus um poder espiritual, que é um fenômeno religioso. Que move as pessoas. Que move as pessoas. Então, quem controlar quem, ele tem o exercício prático desse poder. Então, o Estado, o laicismo, o conceito, né, é exatamente estabelecer, para proteger a dinâmica social, é necessário estabelecer limites entre esse poder secular e esse poder religioso. É só uma pequena correção, né? O laicismo não faz isso. É outra coisa. É a laicidade. Né? O laicismo, ele encapsula a religião. Então, a laicidade é esse estudo do conceito que separa os dois. O laicismo... O laicismo é o triunfo do secularismo sobre o religioso, e encapsula o religioso e diz, você tem limites para exercer a sua influência. E os limites estão estabelecidos aqui, se você não tem, você não pode sair daqui. O Lázaro foi muito bem. Lázaro, essa tua colocação foi ótima, até o pessoal depois tu volta, ouve o Lázaro umas 5 vezes, porque o que o Lázaro disse é isso aí. Então tem essa tensão, a história toda, e aí nós temos ou o fenômeno religioso vencendo, e aí nós temos, agora vamos para os dias de hoje, nós temos a opressão islâmica. Ou nós temos o ditador. Tá? Então assim, o que é ditadura? Ditadura é governo de uma pessoa só. Tá? O que o ditador precisa? O ditador ele quer o poder absoluto. Para ele conseguir se perpetuar no poder, ele precisa do poder absoluto. Sem poder absoluto, ele vai cair. Para ele ter o poder absoluto, ele precisa dominar a mente das pessoas. Consciência. Por quê? Porque para ele só consegue se manter se ele dominar a consciência. Por quê? Porque quem derruba ele é o povo. Porque se o povo se unir, tem uma revolução civil e ele cai.
Sim. É o povo que derruba ele. Porque, mas o exército derrubou ele. Não, o exército só derrubou porque o povo fez o exército agir. Sim. Mas teve pressão internacional. A pressão internacional só aconteceu porque o povo gritou, berrou. E aí teve a pressão internacional. Então, o que o ditador precisa? Eu estou ensinando aqui os ditadores agora. Tu quer ser um ditador mesmo, fera? Tu precisa dominar a consciência das pessoas. Como é que você domina a consciência das pessoas? Você substitui. É a teoria da substituição. Você substitui Deus. Você vira Deus. Você vira Deus. Sim. É o que o Daniel Ortega está tentando fazer na Nicarágua. Aí vem a explicação que muita gente diz assim, não, mas países comunistas não são anticristãos. A raiz do comunismo é totalmente anticristã. Por quê? Porque a última escala de dominação é a consciência. Uhum. E qualquer cristão que seja cristão de verdade, ele vai dizer, a minha consciência está cativa. É Martin Lutero. E a diferença do comunismo pro fascismo, Mas aí é outra totalitarismo, ponta. Eu falei do ditador. é só uma questão geográfica. Eu falei do ditador. O ditador. Uhum. Agora nós temos, o que tu está falando é regime autoritário. É autoritarismo. Autoritarismo não é o governo de uma pessoa só. Autoritarismo é o governo do regime. Sim. Tá? Então, na China nós temos autoritarismo. E o autoritarismo, ele bebe de uma fonte filosófica. Geralmente é o comunismo. Uhum. E o comunismo, ele tem uma filosofia de substituição. Porque o comunismo se apresenta como salvador. Isso. Sim. Quem é o salvador não é Cristo, não é Deus, sou eu, sou eu. Então, Ou seja, por que a criminalidade está alta? Aí só para o pessoal entender numa linguagem bem, bem simples. Por que a criminalidade está alta? Porque falta educação. Uhum. Quem dá educação? O Estado. Uhum. Invista na educação, que a educação vai diminuir a criminalidade. Uhum. Ou seja, você criou... A criminalidade não é um fato do indivíduo, não é uma escolha pessoal, não é uma questão de estrutura. Então, E o Estado vai reproduzir uma cultura. pode a produzir filosofia por trás disso sempre é da substituição. Então, o Estado precisa ser grande, o partido precisa ser grande, tão grande, vira Deus. E isso acontece na China. Na China, então o Estado, no regime autoritário, não é que vira Deus, vira a religião. Sim. Então o Estado é a religião. Tanto que qual é a religião da China? O Estado secular. A religião chinesa é a religião secular. Sim. Tu tem 5 religiões na China permitidas: catolicismo, protestantismo, budismo, taoísmo e islamismo. Permitidas. E a partir de maio de 2021... Por que permitida? Porque existe alguém que permite. Não, e isso, alguém é o Estado chinês. Partido Comunista Chinês, PCC. E aí o que acontece, Jean? Isso é bem interessante. Em maio de 2021, teve uma diretiva do PCC dizendo o seguinte: olha, as 5 religiões permitidas só serão permitidas se conformarem aos valores centrais do comunismo. Partido. Então, o que é isso? Dominação do pensamento também. Sim. Da consciência. Porque se eu altero os valores morais são centrais da religião. Se eu altero os valores morais, eu consigo alterar o teu pensamento. E isso é laicismo. Não é laicismo. Isso não é laicismo. Isso já é Isso a já- implementação do secularismo total, da substituição. Então é a volta do amálgama. É a volta lá do início. Olha, não tem poder religioso. Eu sou o poder religioso. Não. É a volta do início. Volta lá pra antiguidade. Entendeu? Eu sou o poder religioso. Eu sou a religião. O laicismo, Eu sou o Deus. O laicismo é uma etapa anterior. Você quer, e aí a gente vai falar dela, você quer ter a tua religião? Você até pode, mas desde que ela se conforme à minha religião, que sou eu. Então o ditador é um homem, como Daniel Ortega, ou como Fidel Castro, que quer se tornar Deus. Você vai ver em Hannah Arendt isso aí, né? Das origens exato. do totalitarismo, autoritarismo. E né? se você... e o autoritarismo é o Estado sendo a religião, tá? E qual é o processo aqui? O processo, e onde é que se encontra o laicismo? O laicismo está lá no século XVIII, tá? E um pouco antes, a gente vai ver no século XVII, toda a briga lá com a igreja anglicana, com os puritanos e tal, que a gente não vai poder entrar aqui, mas os Estados Unidos é formado, a Nova Inglaterra, a partir dos puritanos fugindo da perseguição anglicana no Reino Unido. E o Estado laico, dessa ideia de separação, e agora eu vou te responder a pergunta do início do podcast. Sim. Estado laico é separação, igreja e Estado, com liberdade religiosa. E onde isso nasce? Olha só que legal. Um pastor batista, que era anglicano, chega em Plymouth, fica 6 anos em Plymouth, vai para Rhode Island, e Rhode Island escreve a Constituição de Rhode Island, e na Constituição de Rhode Island tá:
O igreja e Estado devem ser separados e todos devem ter liberdade religiosa. Esse pastor chama-se Roger Williams. Então, o que nós não precisamos ter para ter um Estado laico? O que nós precisamos ter... Quais são os elementos de um Estado laico? Separação, igreja, Estado e liberdade religiosa. Isso é Roger Williams, 1640 e poucos. 130 anos antes da Revolução Francesa. E a partir dessa ideia de Roger Williams, que muito bebe da Reforma, nós temos maio de 1776, a Declaração dos Estados da Virgínia, no seu artigo 16, dizendo exatamente o que Roger Williams disse 100 e poucos anos antes. E um mês depois, nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos com a mesma ideia. E em 1791, nós temos 1789 a Constituição norte-americana e 1791 a primeira emenda, que é Igreja e Estado separados, mas com liberdade religiosa para todos. Na França, não. Na França, o que nós temos? A necessidade da queda dos 3 estamentos, o rei, a assembleia, clero e burguesia. Como é que eu derrubo isso? A partir da espada. E como o clero, que é a igreja, tem muita influência na consciência das pessoas, eu preciso expulsar a religião do espaço público. Sim. Porque senão eu não consigo fazer a revolução. E aí vem, meu professor, estou tendo aula aqui particular com vocês. Por isso, uma democracia só é possível com liberdade religiosa. Exatamente. Por quê? Se eu tiro a liberdade religiosa, eu estou agora querendo definir qual consciência as pessoas devem ter. Pega os objetivos. E é a partir dessa consciência que elas vão votar. Pega os fundamentos. Na verdade, não vão mais. Pega os fundamentos da Constituição Brasileira. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de União, Estados e Municípios e tem como seguintes fundamentos. Primeiro, soberania. Existe soberania absoluta se não tiver um povo com consciência de si e sob o ponto de vista transcendente, que daí forma a sua forma de pensar. 2, cidadania. O exercício pleno da cidadania ele só existe quando existe também liberdade religiosa. 3, dignidade da pessoa humana, que é o grande fundamento, né, que está aqui nessa discussão toda nossa aqui, baseado no quê? Nos fundamentos bíblicos. 4, os valores da livre iniciativa e do trabalho. Né? Ou seja, se eu tenho livre iniciativa, eu tenho que ter liberdade de espírito para poder exercer, empreender, criar e contribuir. E o 5º, pluralismo político, que é impossível de existir se o país for dominado por uma ideologia que mantém um monismo de ideias e que eu não posso ter ideias melhores para cuidar da cidade. Esse é o fundamento, são 5 fundamentos, artigo 1º da Constituição, que bebem exatamente de toda essa herança civilizacional que nós estamos conversando, esses milhares de anos que nós estamos conversando aqui. Então, assim, é um assunto que pode ser difícil para digerir em alguns aspectos, mas a laicidade colaborativa brasileira, ela é uma contribuição para que a gente possa ter esse fundamento. Né? Tanto os fundamentos da laicidade, que são esses que o Thiago falou, mas o da laicidade colaborativa, que daí é um subtipo e um tipo diferente. E aqui, para chegar nisso, né, você vê lá na Revolução Francesa essa necessidade de tirar a religião do espaço público, mas a possibilidade das pessoas rezarem em casa. Então nós temos a liberdade de crença, o fórum interno preservado, né? Que a pessoa pode rezar em casa. Ok. Isso na China até, conforme for, vai ser alterado. Mas olha a Inglaterra. A Inglaterra ontem ele estava aí querendo condenar o cara porque estava rezando silenciosamente na clínica de aborto. Como é que você faz a substituição, né? Que a substituição é a total secularização. Você primeiro diz que a pessoa tem que rezar em casa. Porque quando você diz que ela tem que rezar em casa e ela não pode rezar no espaço público, você tira o action. O action é o seguinte, eu creio, né? Então eu creio, eu vivo a minha vida conforme está escrito ali, no livro. Eu creio dentro da minha casa. Isso acontece... Se eu sair para a sociedade com aquilo, eu devo ser proibido. Mas aí o que acontece? Eu creio a partir do que eu aprendo os valores morais, como diriam os puritanos, do livro, né? Tá. Mas o livro diz que eu tenho que viver isso na praça pública. Então isso é o action. Sim. E a França diz, não, você não pode viver isso no espaço público. Por quê? Porque se você viver isso no espaço público, você vai influenciar a política. E eu não quero que a religião influencie a política. Entendi. E aí, quando você não influencia a política, você também não influencia a cultura. E se você não influencia a cultura, você não influencia a política, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar preso somente na tua casa. A ponto do Estado conseguir entrar na sua casa. Que é o que está acontecendo na China.
E aí, então, o laicismo não é um Estado laico, porque o Estado laico é estanque. O Estado laico é um lugar que existe separação, poder político, poder religioso com liberdade religiosa. O laicismo é um movimento do Estado te empurrando para dentro da tua casa. Como a polícia mesmo. A polícia te empurra para dentro da tua casa. Por quê? Porque o objetivo final do laicismo é entrar na tua casa, como acontece na China. Como é que na China as pessoas entram na tua casa? Dizendo como tem que ser a tua religião interna. Sim. Porque a tua consciência tem que se moldar ao socialismo. Então ela está entrando na tua casa. Ela já dominou a cultura, ela dominou a educação, política, ela dominou a política. As pessoas, pôs elas em casa e agora eu entro na casa. Isso. Só basta agora... Então a França, o Canadá, a Bélgica, o Uruguai, são países que não são como a China, mas o passo seguinte Pode ser isso. pode ser a China. E a laicidade colaborativa que a gente vive na Espanha, em Portugal, Na Itália, na Alemanha. na Alemanha, E no Brasil. são o quê? São uma ideia de que, olha, a gente aprendeu nesses milhares de anos que existe uma tensão política e religião, e nós temos que substituir a tensão por colaboração. Sim. Elas precisam se ajudar em busca do bem comum e não competir pelo bem comum. Elas se ajudam. E olha só que interessante, cara. Quais são os países que pensam assim? Itália, que é o berço, que é o berço do catolicismo, e Alemanha, que é o berço do protestantismo. Esses dois países pensam assim, sob o ponto de vista constitucional. A né, Península Ibérica, que é o berço do Estado moderno. e a Península Ibérica, que é o berço do Estado moderno. E o Brasil, que é o subproduto disso. Que é o subproduto disso. Muito Cara, louco, não né? tem como não ir pra história. É. Então, cara, qual é que é o berço do protestantismo? Alemanha. Qual é o berço do romanismo? Itália. Qual é o berço do Estado moderno? Portugal e Espanha. Eles sempre foram... Inclusive, você sabe, né, gente? Espanha e Itália, mais ou menos Portugal. 50 anos... Espanha e Portugal, mais ou menos 50 anos, foi um país só. Isso. Né? Então, qual é o berço do Estado moderno? Portugal. Península E onde Ibérica. tem colaboração entre igreja e Estado? Nesses quatro Nesses países. 4 países. Por quê? Porque eles entenderam, gente, a gente tem que substituir a tensão É. pela Colaboração. E esse muro que os americanos inventaram, né? Ele não é bom. Por quê? Porque se tem um muro, eu não consigo colaborar. Porque tu tá do outro lado. Isso é coisa de americano. Sim. Né? Isso vem de John Locke. Sim. Né? Então, não. Vamos baixar o muro, vamos nos dar as mãos, porque o homem, ou o ser humano, né? Para ser mais inclusivo, Uhum. porque o homem, vão pensar que eu tô falando só do Lázaro. Não, tô falando da mulher também. Então, o ser humano... Mas humano... também do menino, da bola que tá Da- por trás de- do cachorro, do menino. O ser humano, ele é... Entenderam a referência? Isso. O ser humano, ele também é espiritual. É. E se o ser humano também é espiritual, o Estado tem que... Tem que ser fronteira seca. Tem que ser fronteira seca. entre Porque os o dois. Estado promove o bem comum na esfera dele, na jurisdição Isso. dele, e a igreja promove o bem comum na jurisdição do E aí, outro. E nós temos, então, e aí tem o o- Estado lá colaborativo. Então você tem separação, você tem liberdade de atuação, você tem então uma atitude benevolente do Estado para com o fenômeno religioso, e você tem E colaboração. vice-versa, né? E vice-versa É também. importante entender, gente, A igreja também tem que ver o Estado como uma coisa como uma boa, coisa boa. Não dá pra ficar né? demonizando o Estado. Isso. Então tem que ver o processo político como uma coisa boa e necessária, né? Porque a gente fez isso muito, né? A gente não pode, Dualismo, né? a gente não pode negar, a gente não pode negar a política, né? Então, de novo, separação, exercício de liberdade, benevolência mútua, colaboração, Que só pode ser mútua, né? Né? Senão Isso. não é colaboração. colaboração. Só que aí tem um elemento brasileiro, Lázaro. E o Brasil é o Brasil, né, cara? Qual é o único lugar do mundo? Vou perguntar aqui pros nossos câmeras. O único lugar do mundo que tem jabuticaba é o Brasil. Brasil. Então, qual é a jabuticaba brasileira aí da laicidade colaborativa? No Brasil, acho que você tinha que comprar o livro para ler. Não. Não fala. Não fala. tinha- Compre o livro. Esse era, Compra o livro, esse era um vai momento, saber. né, cara? Não fala. Não vamos Esse era um falar. momento. Isso é Não. spoiler, não dá É isso, spoiler. não, não. Pô, já falamos tudo aqui, pô. Mas é isso. Então, Acabou, foi Muito legal. obrigado, né? Não, vamos lá. Tem um elemento um elemento brasileiro. Lá na Itália. vai falar mesmo, Gê? Vamos lá, né? Lá na Itália, você tem tudo isso, né? Só que você tem tudo isso em níveis diferentes. Com a Igreja Católica e a República é totalmente ligada à tudo de colaboração, tudo de bom. Eles têm um tratado internacional que
faz essa disciplina de colaboração, né? Aí com as religiões, as igrejas históricas, existe um degrau a menor, mas também é bom, né? O que chamamos de em tese. Em tese, e para baixo estão as religiões minoritárias, as novas, né, manifestações religiosas que vão ter que se provar no tempo para poderem criar relação com o Estado. Porque é colaborativo. Exato, só que é colaborativo gradativo, de níveis, Tipo né? assim, o Estado colabora Totalmente com a Igreja Católica e um pouquinho com os protestantes e nada com os outros, né? Na Espanha, Itália e Alemanha também tem essa mesma... Espanha, Portugal e Alemanha também tem essa mesma visão, por exemplo, com relação à imunidade tributária das igrejas e tal, depende do tempo, não é para todos. Mas aqui no Brasil, qual é uma das características mais interessantes que nós temos? Um bom relacionamento entre povos diferentes, entre culturas diferentes, entre religiões diferentes, a diversidade religiosa. Aqui no Brasil, a colaboração ela é plena em qualquer nível de poder religioso com poder político, desde o início da sua Constituição. Não tem gradação aqui. Que nós chamamos de igual consideração. É igual consideração. Então esse é o elemento totalmente diferente e único da laicidade brasileira, na colaboração com o Estado. E aí está o resuminho desta obra. Essas 350 páginas. Que fantástico. Muito bom. Quero aí que o pessoal assista 2, 3, 4 vezes aqui o nosso podcast, porque realmente é um conteúdo fantástico. Eu acredito que você, assistindo esse podcast, lendo esse livro, você vai conseguir compreender. Na hora que você ouvir alguém gritando assim, mas o Estado é laico. Peraí. O Estado é laico. Esse cara não está dizendo o que eu entendi sobre a laicidade colaborativa brasileira. Então, tá aí uma dica muito boa, tem um material muito bom. Agradeço o Tiago, Jean também pela presença aqui. Se vocês quiserem dar algumas palavras finais aqui para o pessoal. Gente, outra obra aí que a gente tá lançando, né? A laicidade já faz um tempinho e no final de 2022 nós lançamos essa obra aqui, porque a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é o maior organismo internacional. Em algum momento eu falei aqui, né, de que muitas vezes o ditador cai por pressão internacional, por pressão de órgãos como a ONU, né? Sim. Então a ONU tem uma importância no Concerto das Nações, tá, gente? E esse aqui é livreto, não para em pé. Vamos ver aí. Ó, parou. Ele chegou no limite. Esse aí tem e religião. Esse aí tem 120 páginas, mais ou menos. Então, a gente traz a ONU, tá, Lázaro, para essa discussão de igreja, de Estado e tal, e mostramos algumas deficiências da ONU hoje, né? Então, a ONU, comparado com ela mesma, tem alguns problemas. Sim. Tá? A ONU de hoje não é a ONU de 50 anos atrás. Exatamente. Então a gente demonstra isso nesse livro e é um livro bem introdutório aí, e é fruto de uma missão que eu e o Jean tivemos na ONU em maio do ano passado, né? Então a gente teve a missão meio frustrada, né, Jean? Então a gente pensou, vamos escrever um livro sobre isso. A gente resolveu sacudir o poeira da sandália e fazer um livrinho. E aqui o direito religioso aí vocês já conhecem, né? Mas muito obrigado. Você já conhece, você já confia. Aí, uma alegria sempre a gente estar em Campina Grande, né? É isso aí. Já é a 4ª vez que nós estamos aqui. E é isso. E também quero convidar vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais aí, nosso @, Direito Religioso Oficial no Instagram. Onde a gente tem conteúdo diário do nosso material. No YouTube também, nós estamos no youtube.com/direito religioso, temos mais de 150 vídeos ali, drops de todos os assuntos envolvendo igreja e Estado e organização eclesiástica, a vida do pastor. Ali é uma questão bem prática, a gente fala tanto de questões assim mais filosóficas, como também vida administrativa e tal, né? Enfim, que faz parte da nossa vida, tanto de estudo acadêmico, quanto também da nossa vida prática. Nós hoje temos a honra de atuar com mais de 3.500 igrejas no Brasil inteiro, Lázaro, como advogados, né? Nós temos um programa de consultoria para a igreja, que chama-se Programa Igreja Protegida, que visa justamente trazer todo esse arcabouço de fortalecimento do exercício da liberdade religiosa dentro da vida estrutural da igreja,
né? Então você coloca todos esses 2.000 anos de história de cristianismo e mais uns 2, 3 mil de história antiga no estatuto e no regimento da igreja, deixa a coisa mais robusta, né? Então a ideia é justamente essa, dar uma vitaminada na estrutura administrativa da igreja, esse é o nosso objetivo. Obrigado por nos receber, obrigado a todos aí, espero que seja útil para a sua edificação. Então, está aqui dado o recado. Quero reforçar sobre esse livro aqui, que no evento Consciência Cristã, nós teremos aí a palestra, você pode encontrar no YouTube, onde eles vão trabalhar esse tema aqui, sobre ONU Agenda 2030 e a liberdade religiosa. Então você vai encontrar aí no canal do YouTube da Consciência Cristã esse conteúdo aqui referente a esse livro. Então tem livros aí que são fantásticos aí para a gente pensar. Estamos aí em tempos bastante complexos no nosso país. Precisamos, como povo de Deus, pensar sobre esses conceitos para que a gente possa ter a nossa consciência cativa à palavra de Deus. E, obviamente, esses livros aqui, eles trazem uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, uma leitura realmente biblicamente acertada a respeito desses temas tão caros a nós, como a liberdade religiosa, como o direito religioso e como o entendimento da laicidade colaborativa brasileira. Então, Deus abençoe a todos. Se liga nos próximos podcasts e até mais.